Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estou na minha versão verão, conforme prometido, tá? Feliz ano novo para você também. Que bênção poder começarmos o ano cultuando a Deus e ter um tempo precioso no mês de janeiro. Alguns estão de férias mesmo. Tem gente viajando, tem gente que está viajando para cá e visitando nossa igreja. Tem todo tipo de momento da vida, mês de janeiro. É um mês atípico realmente, mas muito propício para a gente conversar sobre coisas importantes. E estive orando um tempo para ver o que iríamos conversar durante esse mês de janeiro inteiro. Certamente muitas coisas vieram na minha mente enquanto pensava, orava. Ouvimos tantas coisas nesses dias, né? Eu não sei você, mas as redes sociais elas se encarregam daquelas mensagens, de todo tipo de mensagem. Final de ano as pessoas costumam falar com os outros, talvez até mais do que falam normalmente, desejar coisas boas, refletir sobre a vida. São coisas que vão aparecendo aquelas frases, né? Algumas bem clichê, mas ano novo, vida nova, você está ligado, né? Eu vi visões otimistas, tudo vai melhorar, frases assim. O melhor de Deus vai surgir ainda na sua vida. Desejo bênção em dobro para você. Eu disse isso de um outro modo, mas para as pessoas também. Eu vi frases pessimistas também. As pessoas vão perceber nos primeiros dias que nada na vida mudou. Alguém disse isso. A conta bancária vai ser a mesma. Os problemas estão lá ainda. Só que a fatura do cartão de crédito ainda vai ser maior em janeiro. Frases nesse nível. Então assim, muita coisa é a mesma coisa, apenas com um ano a mais. São frases também. Eu não sei onde você, na sua vida, se encaixa mais dentro dessas ideias aqui. Contudo, você vai concordar comigo que uma coisa pode ser dita. O tempo de um início de ano é propício demais para ser um marco na vida daqueles que desejam mudar. É verdade ou não é? É verdade. Que tempo propício para isso. Então esse trem está passando hoje. Resta saber se você vai querer subir e aproveitar esse momento de início de ano e mudar alguma coisa da sua vida, ou muita coisa da sua vida. Podemos certamente lembrar de alguns versos da Bíblia, ou seja, eu encontro parte do que Deus comunica para nós, encontrando espaço nessa ideia, e num ser humano que deseja mudar. Quando Deus nos transforma, quando abrimos o coração, quando pegamos o que Deus está fazendo e mergulhamos fundo nisso, se alinha com essa ideia de um momento propício para nós entrarmos. Isaías 43, 18 e 19, por exemplo. Isaías 43, 18 e 19, diz assim: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Olha que coisa linda. Deus dizendo que está fazendo algo novo. Mas não fica só aí. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, um verso bem conhecido da gente. 2 Coríntios 5, 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram,
eis que se fizeram novas. Mas não fica aí. Quando a gente pensa no futuro, Deus continua fazendo coisas novas. Apocalipse 21:5. Apocalipse 21:5 diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente Deus fazendo coisas novas. Deus é especialista em fazer coisas novas. Eu anotei aqui algumas coisas importantes ainda. Estou só na introdução. Estou só aquecendo o motor, viu? Faz parte da cultura de Deus pegar o que está ruim e mudar. Não é verdade? Isaías 61:3 diz assim: e a pôs sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, e óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus transformando coisas, trazendo o que está ruim para um lugar melhor. Faz parte da cultura de Deus fazer isso. Faz parte da cultura de Deus transformar água em vinho, um produto importante, essencial, mas em uma especiaria, em uma coisa sofisticada. Quem sabe Ele não faz isso conosco, na minha vida e na sua vida, em algumas áreas. João 2, 9 e 10, você já sabe da história, isso eu não vou nem ler. Mas Ele transformando, e aquilo é elogiado. Faz parte da cultura de Deus também restaurar o quebrado, torná-lo mais forte do que antes. Salmos 147, 2 e 3. Salmo 147 diz assim, verso 2: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Deus é especialista em tratar o quebrado, em curar. Faz parte da cultura de Deus. Faz parte da cultura de Deus ainda trazer vida onde não tem muita vida, onde havia morte. Trazer esperança onde havia desespero. Ezequiel 37, versos 5 e 6, e você conhece o capítulo inteiro, que capítulo tremendo, mas Ezequiel 37, versos 5 e 6 diz assim: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porei em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, faz parte da cultura de Deus trazer vida, colocar onde é uma visão de vale de ossos secos, Deus trazer um exército, Deus fazer coisas novas. Então, se você pensou pessimista para esse início de ano, eu quero dizer para você que você pensou errado. Porque o que Deus quer fazer e faz parte da cultura de Deus, na minha vida e na sua vida, é trazer vida, é trazer restauração, é trazer algo novo, é fazer você um novo homem, uma nova mulher. E quero começar o ano dizendo isso para você. Tenha fé. Tenha fé que Deus quer lhe dar um ano cheio de vida. E é por isso que a mensagem nesse mês de janeiro será o quê? Mais vida. Mais vida. Mais vida em vários sentidos. Queremos pensar, e aí vamos refletir algumas perguntas. Temos vivido adequadamente? Será que na vida que Deus propôs em sua palavra, nós temos de fato usufruído dessa vida plena, abundante? Ao olharmos para a palavra, nós nos alinhamos com isso? Nossas prioridades estão corretas?
Temos seguido o que Deus tem como plano de vida para mim, para você? Nossa vida tem glorificado a Deus? O que é estar vivendo uma vida abundante? Tem coisas que precisamos remover da nossa caminhada, que elas estão nos atrapalhando. Isso não é vida que Deus propôs para nós. Há coisas que precisamos incluir na nossa jornada que nós não temos na nossa vida. Talvez o ano passado nós não vivenciamos coisas que Deus planejou para nós, mas nós negligenciamos. Então, começar o ano pensando sobre isso. Dito isso, quero propor o primeiro texto de hoje. Lucas capítulo 10, verso 38 em diante. É um texto pequeno, já preguei umas 3 ou 4 vezes na vida sobre ele, pelo menos, mas quero trazer um olhar importante, e vou dizer coisas que certamente a maioria delas, eu e você precisamos ouvir, ainda que saibamos, mas precisamos ouvir, e é propício demais, no primeiro culto desse ano, nós ouvirmos sobre isso. Amém, irmãos? Lucas 10, a partir do verso 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Eu vou pedir para você fechar seu olho. Feche seu olho, faça uma oração a Deus. Peça que de algum modo Deus fale com você, que seja algo que mexa alguma coisa em você. Senhor, em nome de Jesus, tua igreja aqui reunida, faz uma simples oração, mas verdadeira. Queremos ser transformados, Senhor. Reconhecemos que não somos perfeitos. Reconhecemos nossas fragilidades, pecado, coisas que precisam, ó Deus, da tua intervenção em nossa vida, em nossa história. Nos alinha contigo. Nos traz mais vida. E nos ajuda, Senhor, nessa noite. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Mais qualidade nas escolhas. É sobre o que eu vou falar hoje. Esse é o enfoque de hoje. Em mais vida, mais qualidade nas nossas escolhas. Luciano Subirá tem um livro que certamente você já leu, acho que eu li 2 vezes já esse livro, Até que Nada Mais Importe. E ele diz, certa altura, ele fala: Cristo jamais pode ser o acréscimo em uma vida voltada para outras coisas. Ele não pode funcionar assim, como um acréscimo. Ele deve ser o centro, ao redor do qual tudo mais se organiza. Que frase importante. Jesus, o reino dele, as coisas dele não podem ser apenas mais uma coisa na sua vida. Precisa ser o centro, onde tudo ao redor se organiza a partir disso. Amém? Isso é bíblico.
Essa ideia, ela ecoa diretamente no ensino de Jesus. Por exemplo, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, e o texto está falando de comida, de bebida, de vestimenta, todas estas coisas serão acrescentadas. Se alinha. Jesus nos mostra quando colocamos Deus em primeiro lugar, e eu preciso começar com isso, tudo mais na nossa vida se ajusta, tudo mais alcança equilíbrio, tudo mais se resolve de uma maneira ou de outra, num tempo, talvez não o que a gente queria, mas no de Deus. Quando Deus é o centro da nossa história, todas as outras coisas vão se adequando. Amém, irmãos? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça dele. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. O mundo constantemente nos pressiona a priorizar tantas tarefas, compromissos, preocupações acima de tudo. No entanto, a verdadeira qualidade na escolha está em reconhecer o essencial, como Maria fez. Reconhecer que Deus é a nossa base, e real, dia a dia, porque se assim não for, perdemos o essencial. E nossa vida vai ser apenas uma junção de coisas que fazemos ou que deixamos de fazer, mas sem destino, sem base. Nesse Evangelho de Lucas encontramos essa história bem conhecida de Marta e Maria. Enquanto Marta estava bem aflita, sobrecarregada, muita coisa na cabeça, uma raivinha ali da irmã, se comparando. Parece que quando a gente tira o foco de Jesus, a gente começa a se comparar demais com as pessoas, se achar melhor. E ocupada com as coisas de casa. Esse é o contexto. Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, priorizando e honrando Deus. Esse episódio oferece muitas lições, eu vou trazer algumas. Para os primeiros leitores de Lucas, certamente seria um chamado para não se perder nas tradições religiosas, nas atividades da religião estéreis, mas para darem prioridade à verdadeira comunhão com Deus. Alguns se esquecem disso. A dar prioridade ao ensino de Cristo, à relação com Ele. Assim como Marta e Maria precisaram fazer escolhas, nós enfrentamos desafios todos os dias que nos requer escolhas, boas escolhas. Nosso texto nos desafia então. Qual é a melhor parte? Temos pegado o exemplo de Maria ou temos nos ocupado como Marta? Há muitas coisas então. 3 foram separadas por mim. A primeira delas, priorize o que é essencial. E deixa eu chover um pouquinho no molhado, mas lembrar você. O verso diz: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Perceba a grandeza disso. É uma atitude nobre. Você convidar Jesus, hospedar Jesus na sua casa. Marta fez isso, abriu a casa. O texto fala que é Marta quem toma a frente. Parece que era mais velha. Parece que era aquela que tomava a liderança nessas coisas de resolução. E aí a gente vê a cena, Jesus na sala de Marta. Mas agora é Maria que rouba a cena. Maria está ali aos pés de Jesus e sendo criticada pela irmã.
Meu Deus, essa menina não vai fazer nada. E veja, para aquilo sair de dentro de Marta, o quanto isso ferveu dentro dela. Às vezes a nossa história é assim, né? Às vezes a gente vai se comparando, olhando, eu estou fazendo muito, ela não está fazendo nada. E aí começa essa história. Mas o foco aqui é o que Maria fazia. Maria priorizou o essencial. Maria entendeu quem estava na sua sala. Maria entendeu quem estava na sua vida. Maria entendeu que a vida, o mais importante na vida, é estar com Jesus. Será que a gente entendeu isso mesmo? Ou será que a gente faz tudo, menos gastar tempo com Jesus? Que privilégio, Jesus na sua sala. Mas isso pode acontecer hoje, de um modo diferente. Mas pode acontecer. Jesus na minha sala, Jesus na sua sala, Jesus na sua festa, Jesus aonde você for, Jesus com você. Não ignore as suas responsabilidades, mas priorize o que é essencial. Quando isso é feito, uma chave vira da nossa vida, na nossa história. Certamente, quando você honra Deus, Ele vai lhe honrar. E algumas coisas vão acontecer. Você vive mais leve, sem culpa. Você certamente, quando convida Jesus o tempo todo, prestando atenção no que Ele está falando, você vai pecar menos, vai errar menos. Você estando bem com Deus, Ele vai testificar em você o que você deve fazer, o que não deve fazer. A vida vai ficar mais fácil porque Ele vai te guiar. Se você está aos pés todos os dias, tudo fica mais fácil, você conversa com Ele. Você vai até conseguir ouvir melhor a voz de Deus. Ele vai te instruir de uma maneira mais clara. Você vai sair de algumas ciladas, porque Ele vai te alertar. Ele vai trazer inclusive livramento para você. Não que não faça de outro modo, mas certamente o Senhor vai te avisar, se você estiver aos pés do Senhor. Por isso, irmãos, começar o ano, não há outro lugar melhor de estar do que aos pés do Senhor. Que bom que você está aqui hoje. Ponto positivo para você. Que bom que você começou priorizando estar com Deus, ouvir sua palavra, meditar no que Ele tem para você. Uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Eu lembro de Davi, por exemplo, embora teve as falhas dele, mas Davi foi um homem que, por vezes, a história de Davi era priorizar a presença de Deus. Com sua harpa, compondo. Quantos salmos Davi compôs? Eu não sei nem de cor quantos compôs. Quem faz isso é porque está pensando no Senhor, é porque está orando. Olha o que é dito no Salmo 27, o verso 4. Olha que coisa linda, o desejo de Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Será que a gente tem esse anseio? De estar todos os dias, a casa do Senhor é esse lugar, irmãos. Não é esse. É esse lugar de intimidade. Aqui também. Mas é esse lugar de intimidade, onde você está se relacionando com Ele todos os dias. Irmãos, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa se estimular um mais ao outro para fazer isso. No dia a dia, preparar a agenda.
Ah, está no verão agora. Faça sua agenda do verão. Estou de férias, pastor. Melhor, tem mais tempo. Tem gente que nas férias esquece de Deus, né? Esquece de Deus. Vai andar de caiaque, vai fazer meio mundo de coisa, vai para o cinema. Essas coisas são ótimas. Mas o essencial é estar no Senhor. Olha o que Davi disse. Todos os dias. Buscar o Senhor na presença dEle todos os dias. Você já tem um plano de leitura da Bíblia esse ano? Já tem? Não tem ainda? Pastor, eu nunca li a Bíblia. Meu Deus do céu. Comece. Lembra do trem? Está passando? Comece. Hoje está tarde já, né? Já leu um pouquinho aqui comigo. Mas amanhã comece por Mateus, comece pelo Novo Testamento. Todo mundo só começa por Gênesis, né? Esse ano a leitura que a gente põe na igreja vai começar amanhã. Eu vou pedir para botar, ou amanhã ou terça, mas eu pedi para botar a partir de Mateus. Paulo, não só Davi, Paulo, apóstolo, também fez uma escolha por Cristo. Olha o que ele diz em Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Todo o restante, ó, é tudo perda. Quando conhece Cristo, o restante é nada. Nada se compara a Jesus. Reflita. O que é que está no seu coração hoje? Com o que Jesus está concorrendo? E aí eu vou para a segunda fala de hoje. A primeira, qual é? Priorize o essencial. Priorize o essencial. Você pode repetir? Priorize o essencial. Sua relação com Deus. Sua relação com Jesus. Comece o ano assim. Segunda coisa, remova as distrações. Você pode repetir? Remova as distrações. Eita! É o que mais tem hoje. Tome distração. E aí eu não estou querendo dizer para você não se divertir. Aí eu não estou querendo dizer que você precisa ficar uma pessoa bitolada, né? Tem esse termo, né? Não. Mas tem coisa que é só distração na vida da gente. Tem coisa que vai realmente nos afastar de Deus. E aí você vai perceber. Olha o verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Tudo bem, o contexto aqui era uma coisa até interessante. Ela estava preparando ali, ajeitando as coisas, recebendo na casa Jesus, os discípulos. Pensa numa comitiva grande. E aí, veja, começa aquela ideia da agitação. E o Senhor responde no verso 41, vamos lá? Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. E aí a gente fica pensando, inquietude de mente, de coração. Quanto isso nos pegou esse ano que passou? Quanto isso tira, né, a nossa paz. Quanto isso nos atrapalha. Mas há coisas lá que fomos nós que colocamos, viu? Deus não trouxe, não. Foi a gente que trouxe. Se comprometeu com coisas que não deveria, perdeu o foco. Entrou em áreas, em lugares que não deveria ter ido. Maria escolheu e reconheceu e decidiu escolher Jesus, o essencial. Marta fez o contrário, distraiu-se, ficou inquieta com muitas coisas. E claro que a gente pode ampliar isso. O contexto ali era a casa,
movimento dentro da casa, mas a nossa vida é essa casa. Eu vi esses dias um homem de negócios, comentei até em casa sobre isso. Um homem de negócios bem sucedido, ele milionário, bilionário, não sei bem, não decorei o nome dele, mas a frase é importante. Claro que ele aplicou para a vida dele, financeira e os objetivos que ele tem, mas a frase é importante e é muito boa. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Olha que frase rica. Tão importante na sua vida você saber o que você deve fazer, é também saber o que você não deve fazer. Porque há coisas que só atrapalham na vida da gente. Há coisas que nos ocupam. Elas tiram nossa energia. Elas roubam o nosso tempo. E você vai se envolvendo e depois você vê, acabou o dia. Né? A luta de tanta gente. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim: meu Deus, o meu tempo, o meu dia não podia ter só 24 horas não. Para fazer tudo que eu tenho que fazer, tinha que ter 34, 36. Será? Lá no fundo, se a gente admitir isso, a gente está lá no fundo admitindo nossa má gestão, nossa irresponsabilidade, você é até mais pesado um pouquinho, nossa irresponsabilidade de se comprometer com tantas coisas ao mesmo tempo. Isso chega a ser irresponsabilidade. Porque não tivemos a capacidade de dizer não. Isso não é essencial para mim. Isso nem é o mais importante na minha vida. Tem coisa que é mais importante na minha vida do que isso. E eu não vou fazer isso. Não vou me meter aqui. E aí veja, Hebreus 12, verso 1, vai falar: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E ele continua o texto. Uma conduta importante, sair de todo embaraço. Tem gente que se embaraça na vida. Tem gente que põe os pés pelas mãos, né, como se diz, como diz o ditado, e vive uma vida toda desalinhada, desorganizada. Menos coisas. Objetivos menores diários. Viver a vida que Deus tem para nós tem muito a ver também com dizer não. Aprenda a dizer não. Tem esse exercício. Só não diga não para Deus. Só não diga não para o que é essencial, para o que é propósito de vida, para o que é o seu chamado, o que Deus lhe chamou. Tem gente que, isso aí não vou mais não. E encontra 1000 razões para dizer não. Quem perde? Você, sua família, o reino. Avalie. Olha, Sansão perdeu o propósito muitas vezes porque se distraiu. Olhou para outros lugares. Ele foi um chamado de Deus para libertar o povo. Um juiz que Deus o capacitou para ele ser um líder, grande líder, se distraiu. Pelo menos 2 vezes, eu não vou entrar na história muito de Sansão, mas você lembra que ele casou com uma mulher filisteia? Pegou, quando Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4, Deus já estava dizendo ali que não deveriam se misturar com outros povos. É um desalinhamento. E aí os olhos, olha a distração para os olhos. Os olhos de Sansão
Juízes 14, versos de 1 a 3, eu não vou ler. Mas você sabe da história. Ele vê uma mulher, se apaixona, fica louco por ela e casa. Casamento errado. E isso começa uma ruína na vida de Sansão. Olha, Sansão também, depois você sabe da história, chega uma Dalila na vida dele. Não é a primeira mulher na vida dele. E Sansão tinha um voto de nazireu, incluía no voto, eu não tenho muito tempo para falar, mas incluía não cortar o cabelo. E ele passa o segredo da força dele para uma mulher que não era confiável. É como se ele depositasse o seu voto na mão de outra pessoa e ela espera ele dormir, corta o cabelo. Que coisa, irmãos, distrações. Eu não sei se você anda distraído, se você tem vivido o que Deus não tem propósito para você nisso. Avalie o que você tem feito. Avalie em que você tem perdido tempo, o que é que tem roubado o seu tempo. E aí, no cotidiano, redes sociais, talvez o trabalho excessivo, metas gigantescas, converse com seu chefe, com sua chefe, diminua as metas, negligenciando o essencial, comunhão com Deus. Precisamos ver isso. Então, estabeleça coisas importantes na sua vida. Primeiro, priorize o essencial. Depois, remova as distrações. Por fim, e não menos importante, administre bem as outras prioridades. O que é prioridade? Porque quando Jesus fala, verso 42, mas apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando Jesus diz isso, ele não está dizendo que a pessoa não deve mais preparar o jantar, que não tem mais trabalho, que não tem mais nada disso. Eu acho que tem gente que eu já ouvi até a crítica. Por que Jesus não explicou mais detalhado isso aqui? Porque, irmãos, tem coisa que no texto, ele é óbvio. É claro que Jesus não estava intencionando que a pessoa o dia inteiro passasse somente aos pés dele, orando o dia todo. Não é isso. Mas certamente, escolher a boa parte, que não será tirada, organiza todo o restante, porque o Deus que você priorizou e honrou vai guiar você. Mas olha, diferencie distrações de coisas que são importantes na sua vida e elas precisam também acontecer. Talvez você não tenha ouvido ainda pregações nesse sentido em relação a esse texto, mas eu vou dizer algumas delas. Autocuidado. Cuidar da saúde física, emocional e espiritual é essencial para servir melhor a Deus. É essencial. Se você adoece, vai interferir no seu ministério, vai interferir no seu trabalho, na sua família, seja que tipo de doença for. Se você não está forte espiritualmente também, vai interferir. Então, o autocuidado é extremamente relevante. Veja, Marcos 6:31, Jesus chamou os discípulos e disse assim: vinde, retirem-se comigo para um lugar deserto. E o que, irmãos? Descansem um pouco. Jesus se preocupou também com os discípulos. Eu estou mostrando uma outra, talvez, imagem que você não prestou atenção quando a gente lê o texto de Lucas, de Marta e Maria. Jesus também estava focado em que a pessoa descansasse, que tivesse o seu tempo. Importante, autocuidado. Olha outra coisa importante. A família, certamente. Isso não está no texto, mas o cônjuge, casamento é essa aliança sagrada. Isso é prioridade, isso não é distração. Eu preciso priorizar a minha família, minha esposa, meu marido.
Precisa isso acontecer. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Se é minha carne, eu preciso cuidar também. Nós vamos prestar contas a Deus, já falei sobre isso, sobre o nosso cônjuge, se a gente tem cuidado ou não. Filhos, claro que a gente precisa cuidar dos filhos, isso é prioridade também. Os filhos vêm após o cônjuge, certamente. Devem ser ensinados nos caminhos do Senhor com amor e cuidado. Claro que um bebezinho requer mais cuidado, mas filhos crescem, casam, vão viver suas vidas, mas temos que instruí-los no Senhor. Educa a criança, Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, é cuidado também, educar. Isso é uma prioridade importante. Você tem feito isso? Tem que estar na sua lista de prioridade. Ministério. O serviço a Deus é essencial na vida cristã. Você é cristão? Está servindo a Deus? Ok. Não está servindo? Vai rever isso aí. Olha só, com amor sirvam uns aos outros. E eu teria muitos versos, esse é Gálatas 5:13. Teria muitos versos aqui, mas não tenho tempo. Trabalho é importante para o sustento. Sem botar dinheiro em casa, sem botar comida, isso vai fazer falta, de algum modo. E aí, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É uma das palavras. Está em 2 Tessalonicenses 3:10. Ou seja, trabalhe. O Senhor não está nos isentando de trabalhar, não. Marta estava trabalhando ali nas coisas caseiras. Isso não está sendo recriminado no texto, porque outros textos da palavra vão mostrar que é importante trabalhar. Quem é negligente em seu trabalho, Provérbios 18:9. Quem é negligente em seu trabalho já é irmão do destruidor, que Provérbios 18:9 vai falar. Então, não é um aval para a pessoa não trabalhar. Todas essas coisas são importantes. Só não são mais importantes do que a sua relação com Deus. E não as confunda com distrações. Distrações, eventualmente alguma delas pode até se tornar também uma distração, mas não, elas são coisas importantes que temos na vida e vamos prestar contas a Deus por elas. Olha, José no Egito é aquele grande exemplo, né? A grande ilustração que a gente tem de alguém que administrou bem as suas prioridades. Sua dedicação a Deus, mesmo quando trabalhava para um faraó, rendeu frutos extraordinários para ele, sua família e inclusive para as nações vizinhas. E aí, o que eu quero trazer de aplicação desse último ponto para nós? Avalie sua rotina. Avalie, reconstrua a sua vida a partir desse prisma, colocando Deus em primeiro lugar, listando as suas prioridades, não esquecendo das coisas essenciais, importantes. Não deixe de fazer isso. Priorize o essencial, remova as distrações e administre bem as suas prioridades. Essa é a palavra que eu quero trazer hoje para você, lembrando que Cristo precisa estar no centro de nossa história, de nossa vida, e o restante vai sendo organizado a partir disso. Amém, irmãos? Feche seu olho onde você está. Pai, a banda pode subir. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos transforma, pela tua palavra que muda a nossa história, traz mais vida, Senhor, para nós. Mais vida de acordo com
a tua vontade, mais vida de acordo com o que o Senhor deseja para nós. Sabemos, Senhor, que a nossa vida constantemente tem ataques para nos distrairmos, para roubar nosso tempo, roubar nossa alegria, roubar, Senhor, nosso propósito de vida. Deus, que a gente possa, nesse início de ano, se alinhar, primeiro contigo, realmente, ó Deus, que isso seja verdade para nós, durante esse ano inteiro. E depois, ó Deus, que as nossas prioridades de vida sejam revistas, sejam reorganizadas, que a gente possa te honrar, Deus, com nossa vida, possamos viver com mais qualidade em nossas escolhas, priorizando o que é eterno, permitindo que isso transforme todas as áreas da nossa vida, da nossa história. Nos ajuda, Deus, que a gente possa viver os teus sonhos e mais vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.